Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 17. A palavra do Senhor nos diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, e além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Oremos. Ó Pai, a Tua palavra lida, agora pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Rupert Meldenius, um escritor do século XVII, escreveu a seguinte verdade: nas coisas necessárias, unidade; em coisas não essenciais, tolerância mútua; e em todas as coisas, amor. Essas são algumas verdades e algumas dicas, de como viver em uma comunidade e não deixar se levar pelas contendas. Aquilo que é essencial, deve haver unidade. Aquilo que não é essencial, deve haver tolerância mútua. Cada um suportando as diferenças. E em todas as coisas, amor. E, meus irmãos, quando os membros de uma igreja não conseguem manter a unidade nas coisas que são essenciais, muito menos conseguirão naquelas que não são essenciais. E, de fato, existem igrejas em que os membros não se entendem naquilo que é essencial. Por exemplo, não se entendem naquilo que está registrado na palavra de Deus como verdade absoluta. E brigam por causa de coisas que são estabelecidas pela palavra. E era o caso da igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava vivendo uma circunstância em que o contexto do momento em que Paulo escreve essa carta era de contendas. E aqui eu quero apenas relembrar algumas informações a respeito desta carta aos Coríntios. Nós falamos no domingo passado que o apóstolo Paulo havia escrito uma carta a esta igreja, e essa carta, por motivos que nós não sabemos, se perdeu. Mas a igreja de Corinto recebeu aquela carta e respondeu a Paulo com outra carta, e nesta carta que os membros de Corinto escreveram a Paulo, ali eles relataram alguns problemas que estavam existindo na igreja e algumas dúvidas que eles tiveram em relação ao que Paulo escreveu. E aí então Paulo escreve esta carta, que nós temos hoje como a sua primeira carta, em resposta a esses questionamentos da igreja ou dos irmãos da igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo aborda nesta carta 3 principais assuntos. O primeiro principal assunto abordado nesta carta é sobre a divisão e o escândalo na igreja, envolvendo aí contendas, incesto e imoralidade. E é exatamente nessa primeira parte que nós estamos, em que Paulo está tratando
das divisões do escândalo na igreja. A segunda principal parte, ou o segundo principal assunto que Paulo trata nesta carta, então, uma resposta às consultas feitas pela igreja sobre alguns assuntos, como o casamento, sobre o celibato, sobre dons, sobre ressurreição. E o terceiro principal assunto desta carta, então, o terceiro e último, é Paulo tratando sobre a oferta aos cristãos necessitados da Judéia. No texto desta mensagem, no texto da mensagem de hoje, Paulo está exortando a igreja de Corinto para que eles resolvam as contendas entre eles e vivam em unidade. Se você olhar comigo novamente aí no versículo 10, nós vamos ver exatamente isso. Qual é o pedido de Paulo aos crentes da igreja de Corinto? Rogo-vos, irmãos. E aqui ele enfatiza que o pedido dele não está sendo feito em nome dele, não está sendo feito em nome de algum outro apóstolo. O pedido que está sendo feito não está sendo feito em nome de qualquer outro homem, mas ele está pedindo à igreja de Corinto em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, enfatizando que esta é uma vontade de Cristo para a igreja, que ela não viva em contenda. Essa não é uma vontade do pastor da igreja, não é uma vontade do presbítero da igreja, não era uma vontade que partia do coração de Paulo simplesmente, mas era uma vontade estabelecida por Cristo Jesus. Por isso ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É bom sabermos que aqui o apóstolo Paulo está suplicando a esta igreja que ela viva em unidade naquilo que é essencial, porque eles estavam em divisão e em contendas em coisas essenciais, e diga lá o restante. A igreja de Corinto estava vivendo um momento de contendas e desentendimentos, e esta situação era desconhecida pelo apóstolo Paulo, e ninguém da igreja o havia informado desse problema. Estava havendo contendas na igreja, mas o apóstolo Paulo não sabia, não tinha conhecimento, como líder daquela igreja, e ninguém da igreja havia dito a ele. E Paulo então tomou conhecimento destas contendas na igreja de Corinto, através daqueles que ele chama aqui pelos da casa de Cloe, né? Versículo 11 diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Então não é possível saber quem era essa pessoa, quem era Cloe. Essa é a única citação do nome de Cloe em toda a Escritura. Esse é o único momento em que aparece esse nome. E certamente Cloe era uma pessoa conhecida da igreja de Corinto, possivelmente até mesmo alguém da igreja de Corinto. Cloe fez aqui a coisa certa, né? Qual foi a coisa certa que Cloe e os da casa de Cloe fizeram? Eles comunicaram o problema para quem deveria ser comunicado, ao invés de produzir comentários negativos e espalhar para outras pessoas, o que muitas vezes acontece, né? Na igreja, no contexto da igreja. Às vezes um problema está acontecendo, e antes que esse problema chegue àqueles que precisavam tomar conhecimento, o problema se espalhou. Mas Cloe e os da casa de Cloe levam o problema diretamente ao apóstolo Paulo. E aqui, meus irmãos, nesse texto nós podemos refletir um pouco sobre as tratativas de Paulo a respeito das contendas e da unidade da igreja. Paulo trata nesse texto a respeito desse assunto, entendendo que a igreja de Corinto estava vivendo um momento de contendas. E quais as tratativas que Paulo faz aqui nesse texto a respeito das contendas e da unidade da igreja? Então vamos lá.
A primeira tratativa que vemos aqui é exatamente o entendimento de que as contendas são consequências de um foco distorcido. As contendas são consequências de ter objetivos distorcidos, um foco distorcido, olhar para o lugar errado. Isso gera contendas. O problema relatado por Chloe eram as contendas devido ao partidarismo no meio da igreja, as facções entre os membros da igreja. Esses membros não estavam mantendo o foco de forma correta naquilo que é essencial em sua experiência cristã. E Paulo diz aqui exatamente o que é que estava acontecendo. Então ele começa falando de que ele tomou conhecimento pelos da casa de Chloe, e agora então no versículo 12 ele diz, olha, o problema é esse. Qual que é o problema? Diz aí o versículo 12, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Veja que na igreja de Corinto, Paulo faz referência ao fato de que estavam havendo grupos, e esses grupos então contendiam entre si, cada um de acordo com os seus interesses, brigando em relação às coisas que são essenciais na vida cristã. E esse foco distorcido pode ser percebido aqui, pelo menos de duas formas. A primeira é o foco distorcido para o pregador e não para a mensagem pregada. É interessante porque aqui os grupos eram formados em torno da identificação dos membros com os pregadores, que de alguma forma influenciaram aquela igreja. Com isso, eles estavam deixando de valorizar a mensagem que os pregadores pregavam, e cada grupo valorizava o seu pregador preferido. Então vejam como o foco estava errado. O foco estava distorcido. Eles deveriam, certamente, entender a importância do pregador como instrumento de Deus. Contudo, o mais importante deveria ser a mensagem que eles pregavam. Então aqui, o apóstolo Paulo cita alguns destes grupos. Aí ele fala do grupo de Paulo. Na igreja tinha ali um grupo que se denominava o grupo de Paulo. Alguns diziam, eu sou de Paulo, né? E possivelmente esse grupo era formado pelos membros mais antigos da igreja de Corinto, lá da época em que Paulo iniciou a igreja. Talvez aqueles irmãos que se lembravam com gratidão a Deus pela vida de Paulo, porque ele começou a igreja, ele esteve lá no início, né? Ele enfrentou as dificuldades do começo da igreja, então possivelmente esse grupo de Paulo era formado por aqueles irmãos mais antigos que se identificavam com Paulo, porque ele foi o fundador da igreja de Corinto. Mas ele fala que havia também na igreja o grupo de Apolo. E Apolo era um homem de muito conhecimento das Escrituras. Ele foi instruído pelo casal que nós já lemos, eu creio que os irmãos, pelo menos a maioria já leu, Priscila e Áquila. Apolo estudou na reconhecida escola de Alexandria, e era um homem versado, culto, um bom orador, e recebeu instruções de Priscila e Áquila com respeito à salvação em Cristo. E Apolo era reconhecido como um excelente pregador, pelo seu conhecimento e pela sua boa oratória. E Apolo foi o sucessor de Paulo nos trabalhos da igreja de Corinto. Esse grupo que se dizia, eu sou de Apolo, possivelmente considerava Paulo fraco na sua oratória e, por outro lado, exaltavam Apolo como sendo um bom pregador. E é interessante porque
O próprio Paulo, ele reconhece que ele não era visto como um pregador eloquente, mas ele dizia sempre: eu não sou um pregador eloquente, mas eu prego a palavra, eu prego a verdade, isso é o que importa. Mas aquele grupo que dizia: eu sou de Apolo, então desvalorizava Paulo por não o considerarem um pregador eloquente e exaltavam Apolo pela sua eloquência na pregação. E tinha o grupo que dizia: eu sou de Cefas. Cefas era o nome de Pedro na versão aramaica, né? A versão grega do nome de Pedro era Petros. E aqui então Paulo usa a versão aramaica do nome de Pedro, que é Cefas, tá? Então o grupo de Cefas é uma referência a pessoas que se identificavam com o apóstolo Pedro. E Pedro era considerado um dos apóstolos mais importantes, foi um dos apóstolos mais influentes entre o grupo dos apóstolos de Cristo, né? E é possível que Pedro tenha visitado a igreja de Corinto, e assim esse grupo de pessoas passou a considerá-lo ali acima dos outros. Mas não é certeza que Pedro tenha visitado a igreja de Corinto. Então, é possível também que esse grupo que se denominava o grupo de Cefas seja formado por judeus que tiveram maior proximidade com o ministério de Pedro. Então vejam, irmãos, que esse foco distorcido é visto aqui, em primeiro lugar, como um foco distorcido para o pregador e não para a mensagem. Esses grupos contendiam entre si porque eles se identificavam com as características do pregador, mas talvez eles não estivessem se importando com a mensagem que eles pregavam. Agora, podemos ver que esse foco era distorcido de uma outra forma também. O foco distorcido para uma espiritualidade arrogante. E aí é o quarto grupo que nós vemos. Aqueles que diziam: eu sou de Cristo. Aparentemente parece que esse é o melhor grupo, né? Não, é de Cristo aí. Quem é que não tem que ser de Cristo? Tem que ser de Cristo mesmo. Mas a ideia aqui é que, enquanto os demais grupos se dividiam por valorizar em demasia os pregadores, esse grupo que se dizia ser de Cristo rejeitava completamente os pregadores e diziam: nós nem precisamos de Paulo, nós não precisamos de Apolo, nós não precisamos de Cefas, porque nós somos de Cristo. Mas uma expressão que denota uma arrogância espiritual. Para os irmãos desse grupo, os pregadores não tinham importância. A arrogância é vista na postura de se considerarem de Cristo sem considerar a mensagem dos pregadores. E o fato é que, como diz o próprio apóstolo Paulo, que o evangelho é ouvido quando alguém prega o evangelho. Portanto, nesse processo, é tão importante o pregador quanto o próprio Cristo, porque nós conhecemos a Cristo por meio da pregação do evangelho. E estes homens, Paulo, Apolo, Pedro e todos os pregadores da época, eram homens que davam o seu tempo e o seu ministério a fim de que Cristo fosse conhecido em todos os lugares. Então, esses pregadores são os instrumentos para proclamar o evangelho que une os pecadores a Cristo Jesus. Por isso que aqui nessa primeira tratativa do apóstolo Paulo, fica evidente que as contendas que estavam existindo na igreja de Corinto era exatamente em decorrência desse foco distorcido. As pessoas não estavam olhando para a vida cristã da forma correta, ou valorizavam demais os pregadores e não se importavam com a mensagem pregada, ou traziam para si um rótulo
de uma espiritualidade arrogante, dizendo nós não precisamos de nada disso, nós somos de Cristo. E assim então, esta igreja estava enfrentando esse problema, essa dificuldade de estar vivendo em contendas. Aqui nós podemos pensar em algumas verdades importantes para nós com relação a isto, dizendo que igrejas centradas em seus líderes ferem a glória de Cristo, não é? Não é muito difícil nós encontrarmos igrejas que têm uma característica de estarem centradas no seu líder ou nos seus líderes. Quem nunca viu, por exemplo, quando um pregador, um pastor, por algum motivo sai de uma determinada igreja e com ele, talvez vão atrás um grupo de pessoas, né? Eu vou lá o pastor foi para outra igreja, então vai um grupo com ele para outra igreja. Talvez essa seja uma percepção errada do que é, de fato, a vida cristã. O cristão, embora os seus líderes sejam importantes na sua vida, na verdade, ele não pode desfocar essa verdade e valorizar mais o pastor, mais o líder, do que o próprio Jesus, do que a palavra. Ele não pode valorizar mais o pregador do que a mensagem que ele prega. Então, existem, sem dúvida, igrejas que vivem contendas porque são centradas nos seus líderes, ao invés de serem centradas na glória de Cristo. Quando as pessoas valorizam mais a eloquência, quando valorizam mais o carisma, ou qualquer outra qualidade do pregador acima da mensagem do Evangelho, estas se tornam seguidoras de homens e não seguidoras de Cristo Jesus. Isso é muito importante nós pensarmos, irmãos, sobre estas coisas, para que nós não venhamos a ter o foco distorcido e assim talvez contribuirmos para que haja algum tipo de contendas entre nós. É preciso que a igreja seja coesa no entendimento de que seus líderes são instrumentos de Deus, seus pregadores são ferramentas de Deus. Contudo, o mais importante é a mensagem que é transmitida por eles. Quando o foco fica no pregador e não na mensagem, então a pessoa se deleita no estilo do pregador, ainda que ele pregue heresias. O que importa é o pregador, eu não estou muito interessado no que ele prega. É o jeito que ele prega, é o carisma que ele tem. Ele pode pregar a heresia que para mim não faz nenhuma diferença. Pregadores não devem ser exaltados ou renegados por suas características. Se deve haver algum tipo de rejeição a pregadores, isso deve acontecer caso as suas mensagens sejam heréticas. Aí sim. Se porventura algum pregador subir neste púlpito, seja eloquente ou não, e venha pregar uma mensagem antibíblica, aqueles que conhecem a Cristo de fato devem rejeitar a pregação deste pregador. Mas, se a sua pregação é bíblica, se a sua pregação é fiel à palavra, independente, se seja, talvez, num estilo de Paulo, ou num estilo de Apolo mais eloquente, a mensagem é que é o mais importante. E é interessante, irmãos, porque às vezes nós achamos que, quando nós ouvimos uma pregação, necessariamente, a pregação tem que vir tão mastigada e tão bem representada que eu não preciso fazer muito esforço para entender a pregação. A gente tem essa ideia. Quando, na verdade,
nós como cristãos devemos nos assentar no banco da igreja. E naquele momento em que a palavra é pregada, nós temos que fazer um exercício mental para acompanhar, para entender. Nós temos que nos desligar de outras coisas e temos sim que exercitar ali a nossa mente para acompanhar a mensagem, para entender a mensagem, para compreender o que está sendo pregado. Às vezes os pregadores têm até um receio de pregar uma mensagem que se aprofunde em termos mais complexos, porque, se eu fizer isso, os crentes da igreja vão se dispersar, não vão se interessar. Está errado. Porque às vezes a pregação requer, sim, um aprofundamento de termos, de conceitos. E quem é que tem que se esforçar para entender? O pregador já se esforçou para preparar. E agora? Quem é que tem que se esforçar para compreender, para se alimentar, para receber? É aquele que está sentado e veio à casa de Deus para ouvir a palavra do Senhor. O critério para avaliar se um pregador é bom ou não é se a mensagem dele é bíblica ou antibíblica. Esse é o critério. Não é se ele faz rir ou se não faz rir, não é se ele é monótono ou menos monótono. Esse não é o critério para avaliar, meus irmãos. O critério é: o pregador é bíblico ou não é bíblico? E na igreja de Corinto, como nós já vimos, estava havendo contendas, porque não estava havendo unidade naquilo que era essencial. O foco deles estava distorcido. Então eles estavam em contenda, dizendo, Paulo é melhor, Apolo é melhor, Pedro é melhor, um prega melhor, o outro não prega tão bem. Então, uma discussão que girava em torno de coisas periféricas e que traziam contenda no meio da igreja, né? Como nós falamos no início, se uma igreja não se entende naquilo que é essencial, ela vai se entender em coisas que são menos essenciais? Dificilmente. Por isso que deve haver, de fato, o entendimento daquilo que é essencial. O que é essencial é aquilo que é doutrinário, aquilo que é bíblico, aquilo que está na palavra, aquilo que é ordem. Essas coisas são essenciais, são inegociáveis, e nessas coisas nem deve haver qualquer tipo de discussão. Deve-se haver o que Paulo fala aqui: pensem a mesma coisa, estejam coesos, unidos em torno dessas coisas. Muito bem, então essa é a primeira tratativa que Paulo faz aqui em relação a contendas e a unidade da igreja de Corinto. A segunda tratativa nos traz o entendimento de que a unidade requer o foco ajustado em Cristo. Então, na primeira tratativa, Paulo nos dá a entender que as contendas são resultado de um foco distorcido, não é? Mas agora nós vemos que a unidade da igreja requer um foco ajustado em Cristo Jesus. Nós vamos ver isso aí do versículo 13 até o versículo 17. Então aqui, meus irmãos, Paulo provoca uma reflexão para fazer os irmãos de Corinto meditarem sobre onde estava o foco deles. E o objetivo de Paulo era mostrar que a unidade da igreja será resultado de todos olharem para o lugar certo, para a pessoa certa, ou seja, Cristo Jesus. A unidade acontece quando a igreja olha para a pessoa certa, que é Cristo Jesus. E a contenda entre eles estava acontecendo exatamente porque eles desviaram o foco do seu olhar para pessoas. E essas pessoas eram instrumentos de Deus, mas não eram a razão da sua fé. Esse era o problema. Eles desviaram o foco para pessoas que eram sim instrumentos de Deus, mas não eram eles a razão da sua fé. E a reflexão de Paulo é feita através
de 3 perguntas que têm respostas óbvias. Embora óbvias as respostas, os crentes de Corinto estavam agindo de forma contrária àquilo que eles sabiam ser a resposta dessas perguntas. Vejamos aqui a primeira pergunta que Paulo faz para levar os crentes daquela igreja a uma reflexão que desse a eles o entendimento de que o foco deles estava errado. A primeira pergunta, versículo 13: acaso Cristo está dividido? Cristo, meus irmãos, é um só. Então, como nós falamos, as perguntas que Paulo faz são perguntas retóricas e que todos já sabem a resposta. Acaso Cristo está dividido? Logicamente, todo mundo sabe que não. Mas eles estavam vivendo como se Cristo estivesse dividido. Então, Cristo é um só. Ele não se ajusta aos interesses de grupos conforme as suas próprias percepções. Cristo não poderia se ajustar ao grupo de Apolo, ao grupo de Cefas, ao grupo de Paulo, mas Cristo é o cabeça da igreja. Sendo assim, todos, como um só corpo, devem viver para Ele, em obediência a Ele e para a glória dEle, não é? Então, não é Cristo quem se ajusta à visão dos grupos. É a igreja que se ajusta à visão de Cristo. Porque Cristo não pode ser dividido. A unidade cristã em Corinto estava prejudicada porque os membros agiam como se Cristo estivesse dividido para satisfazer os interesses particulares de cada grupo. Agora, não é Cristo quem deve dividir ou se dividir para atender os nossos interesses particulares, mas é a igreja como um todo que deve se adaptar para honrar a Cristo como seu cabeça, de forma que a igreja como um todo deve alinhar-se a Cristo Jesus, e não a interesses particulares que gerem contendas. A segunda pergunta retórica que Paulo faz, para gerar essa reflexão que venha apontar a verdade de que eles estavam com o foco distorcido, está ainda no versículo 13, quando Paulo diz assim: foi Paulo crucificado em favor de vós? E logicamente que a resposta é não. Todo mundo sabe. Quem foi crucificado em favor de vós foi Cristo Jesus. Não foi Paulo, nem foi Apolo, nem foi Cefas. Quem morreu em favor dos crentes foi Cristo. A unidade cristã em Corinto estava prejudicada porque, ao invés de se unirem em louvor e honra a Cristo, que por eles morreu, eles estavam em contendas, defendendo qual dos seus líderes era mais importante. Eles não estavam com o foco em Cristo como seu cabeça. Cada grupo estava com o foco no líder que achava mais interessante, mais legal, melhor pregador. E Paulo está dizendo, está refletindo, o foco precisa estar na pessoa de Cristo, porque ele não pode ser dividido, ele não pode satisfazer o interesse individual, mas todos devem se unir ao interesse dele. O foco deve estar em Cristo, porque não foi homem nenhum quem morreu em favor da igreja, mas foi Cristo, o Deus homem. Ele morreu em favor dos pecadores, e por isso o foco deve estar em Cristo. E a terceira pergunta retórica que Paulo faz aqui, ainda no versículo 13, fostes porventura batizados em nome de Paulo? Por acaso, no dia do batismo, foi em nome de Paulo que vocês foram batizados? É a pergunta. E é bom entendermos que o batismo dos cristãos é realizado em nome de Cristo Jesus, e o batismo não é feito em nome de quem realiza o batismo. Como se fosse, por exemplo, eu vou batizar alguém e falo,
eu te batizo em nome de Evanderson Henrique da Cunha, Deus te abençoe. Né? Não. Não era feito o batismo em nome de Paulo, nem em nome de Apolo ou Cefas. O batismo é feito em nome de Cristo Jesus. O batismo anuncia publicamente que a pessoa batizada pertence àquele em nome de quem ela foi batizada. Esse é o conceito. Então, quando a pessoa é batizada em nome de Cristo, publicamente está sendo anunciado que aquela pessoa pertence a Cristo Jesus. Então, se todos foram batizados em nome de Cristo, em nome do Pai e do Espírito Santo também, eles não podiam dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, porque eles foram batizados foi em nome de Cristo, então eles são de Cristo, eles pertencem a Cristo. A unidade cristã da igreja de Corinto estava prejudicada porque, ao invés de entenderem que eles eram propriedade de Cristo pelo batismo, então eles se dividiam e contendiam, julgando o batismo de quem era mais importante de acordo com aquele quem o batizou. É possível que eles brigassem entre si dizendo, olha, eu fui batizado por Paulo, então foi o fundador da igreja. Você foi batizado por Cefas. Cefas foi um dos apóstolos lá, mas Paulo foi o que fundou a igreja. Então, né, eu acho que eu estou um pouquinho melhor que você. É possível que existisse esse tipo de contenda entre eles. E considerando que havia esse entendimento distorcido, Paulo, ele dá graças a Deus por não ter batizado muitas pessoas em Corinto. Vejam só a que ponto chegou. De Paulo dar graças a Deus por não ter batizado muitas pessoas em Corinto. Porque, tendo em vista aquela visão infantil daquela igreja, ele então reflete, se eu tivesse batizado muitas pessoas aqui, o problema seria ainda maior, né? Como diz aí o versículo 14, até o versículo 17, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não anule a cruz de Cristo. Então, Paulo não atribui aqui, com essas palavras, um menor valor à tarefa de batizar, em relação à tarefa de pregar o Evangelho. A ênfase do seu ministério era de anunciar o Evangelho, embora a tarefa de batizar era igualmente uma ordem de Cristo. Paulo enfatiza que pregava o Evangelho com simplicidade de palavras, que é o oposto de pregar com sabedoria de palavras. Ele diz aí que anuncia o Evangelho não com sabedoria de palavras. Então, com isso ele está dizendo que ele anunciava o Evangelho com simplicidade. Até porque os oradores gregos se utilizavam de uma retórica sofisticada, que é aqui descrita por Paulo como sabedoria de palavras. Os oradores gregos faziam questão de fazer os discursos mais difíceis, com as palavras mais difíceis possível. Discursos com sabedoria de palavras, para expor ali as suas ideias. E Paulo entende que, se ele pregasse a mensagem da cruz de Cristo, com palavras rebuscadas, esta seria anulada, pois não seria compreendida. Por isso ele fala no texto que não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, o que adianta uma mensagem pregada numa linguagem que as pessoas não entendem? É nesse sentido que ele está falando. Então, a cruz de Cristo seria anulada, porque ninguém entenderia o que eu estivesse falando.
Então ele prega o evangelho com simplicidade e não com sabedoria de palavras. Paulo entende exatamente que na pregação o mais importante é a mensagem e não o pregador. Aqui ele volta num tema lá do início. Ele entende que o mais importante é a mensagem pregada, é o evangelho e não o pregador. Paulo diz essas coisas porque muitos, como nós já falamos, o consideravam fraco como orador. E a sua preocupação não era em ser um bom orador, mas um fiel pregador do evangelho. Alguém que pregasse o evangelho de maneira que as pessoas entendessem. E assim, a cruz de Cristo não fosse anulada. Quando uma igreja tem problemas de contendas e deixa de viver a unidade, isso é uma indicação de que seus membros deixaram de ter o foco em Cristo. A unidade da igreja é uma realidade quando os membros entendem que seus pensamentos e ações devem ser convergentes em Cristo Jesus. Quando o foco não está em Cristo, é difícil haver unidade na igreja. Cristo, o Evangelho de Cristo, a vontade de Cristo, é o que deve determinar a direção de uma igreja. É o que deve determinar a motivação para alguém ser membro da igreja. É o que deve determinar o desejo para servir na igreja. O que é que deve determinar essas coisas? É exatamente Cristo, o Evangelho de Cristo, a vontade de Cristo Jesus. E muitos crentes se animam ou desanimam, se motivam ou se desmotivam na igreja, a depender de quem são os seus líderes, de quem é o seu pastor ou de quem são os seus pastores. Muitas pessoas, então, determinam a sua motivação a partir deste fator, e não a partir do fator de que o cabeça da igreja é Cristo. A igreja de Corinto enfrentava um contexto de contendas, porque as pessoas eram motivadas pelo que os homens faziam, ou como os homens faziam. Aqui nós temos uma frase de um autor desconhecido, muito interessante, que diz assim: se quiser ficar desanimado, olhe para si. Se quiser ficar decepcionado, olhe para os homens. Mas se quiser ser salvo, olhe para Jesus. E esta mensagem, esta frase, resume este conceito que Paulo trata aqui nesse texto, sobre a importância de ter o foco em Cristo. Assim como a igreja de Corinto foi exortada a se unir em torno do que Cristo fez, nós também devemos entender que Cristo é o nosso referencial. Nossa unidade é possível a partir do momento em que o nosso foco estiver na pessoa de Jesus. Então, essa é a segunda tratativa de Paulo. A unidade requer um foco ajustado em Cristo. Meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de expor e de refletir, nós vimos aqui duas tratativas de Paulo a respeito das contendas e a unidade da igreja. A primeira tratativa, como nós vimos, nos diz que as contendas são consequências de um foco distorcido. Por outro lado, a unidade da igreja requer um foco ajustado em Cristo Jesus. E aí então, é importante que cada um se pergunte: se você é membro desta igreja, se você é um cristão, se você vem aos cultos, você faz isso em que motivação? O que te motiva a ser membro da igreja, a participar dos cultos da igreja, a servir na igreja? Se o que te motiva é outra coisa qualquer que não seja Cristo, você está perdendo seu tempo. Se você está motivado por qualquer outra coisa que não seja Cristo, o Salvador, era melhor fazer outra coisa.
ficar em casa, passear. Porque, irmão, se a igreja não estiver servindo a Deus, cultuando a Deus, oferecendo a sua vida como sacrifício, pela motivação que é Cristo, nada mais tem sentido. Então, que nesta noite nós, de fato, reflitamos sobre as motivações do nosso coração, que reflitamos sobre os motivos que nos trazem à casa de Deus. E se porventura você tem sido motivado por outras coisas, ajuste o foco da sua vida cristã. Ajuste as motivações da sua vida cristã. Entenda que a razão suprema, maior, é Cristo Jesus. Porque foi Ele quem morreu por nós. É em nome dEle que nós fomos batizados. E é este Cristo que nós aguardamos no seu retorno na consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Amém.